Bom, pessoal, queria dar as boas-vindas a todos aí, né? E deixar aberto, né, Jackson? Se tiverem dúvida, digitarem no chat, que aí a gente vai respondendo. A dinâmica que nós combinamos, o Jackson vai mostrar o case e, eventualmente, eu entro para falar um pouco da parte conceitual, né? Do que a gente aplicou, mas o caso está bem legal, o Jackson vai mandar super bem aí, né, Jackson? Opa, deixa eu só compartilhar a minha tela que eu preparei uma apresentação. Sim. Aqui, ok, compartilhar. Vocês veem a Aí, minha tela? sim. Ok. Estão Tudo vendo. certo, mestre. Pode dar início aí. Deixa eu só voltar aqui que a minha tela sumiu para mim. Aqui, Você tem que vamos sair lá. do modo tela cheia, né? É, vocês estão vendo minha tela agora, ou Tamo. não? Ela só não está Não, no modo apresentação ainda, ela está não só está. no PPT, é normal, é. Espera só um minutinho. Isso sempre dá um rolinho, né? Normal. Tem que dar um clique Vamos ali ver. embaixo, isso Lá aí. É. embaixo, é só clicar no Isso, agora letinho sim. assim. Agora sim. Vocês estão vendo na modo apresentação? Não, Não. Não? não, eu acho que você está em duas telas, Jackson. Você vai Eu ter que estou ir em na duas telas. função F8 e colocar duplicar tela, porque ele deve estar apresentando na televisão. Também é. Perfeito. E aqui Eu tô vendo a tela do Jackson. Eu acho que é só ele colocar em modo de apresentação, não é? não, é que ele já pôs, mas só aparece na TV dele. Ele tem uma TV e o computador. Ele tem Tá, pera aí, que. Você eu tem vou que. desconectar da TV e vou só Eu no acho que aí. computador. Aí Vamos ver. vai. Ficou? Peraí, agora dá a apresentação ali. Entra no clique ali Agora, embaixo. Isso. aí. Ficou? Peraí. Entrou no modo apresentação? Aqui ainda não. Não, ainda Não. não. Mas toca assim, toca, a gente consegue ver, vai tocando Então assim. tá bom. Vamos Porque a gente embora. tem pouco tempo, Vamos vamos embora. aproveitar esse tempo Vamos embora. com Então, Isso bate-papo. aí. beleza. Eu vou falar um pouquinho do Grupo Jato. A Síntegra ela faz parte do Grupo Jato. O Grupo Jato nasceu da idealização de um japonês que veio para o Brasil com US$ 20 no bolso e hoje tem um conglomerado de empresas com mais de 4.000 funcionários, com mais Ô, Jackson, você está de falando do segundo slide. Você não quer dar um clique nele? isso, Por favor, que ele não apareceu. Agora sim. perdão. Isso. Aí, tranquilo. E são essas as empresas aí. Começou com o quê? Com uma máquina de pulverizar, um costal. E hoje esse grupo está com mais de eh, exportando para mais de 70 países, né? Então, em diversos segmentos. Além dessa atuação, o senhor Nishimura ele quis devolver alguma coisa para o Brasil quando ele saiu da frente das empresas. Então, o trabalho dele era devolver para o Brasil em educação. O senhor Nishimura, então, montou essa estrutura de responsabilidade social com FATEC, com escola Senai, com colégio, de formação de primeiro e segundo grau e com o Instituto de Desenvolvimento Familiar. Todas essas iniciativas aqui na cidade de Pompeia, que é uma cidadezinha de 18 mil habitantes. Bom, eu vou entrar na Síntegra agora. A Síntegra nasceu lá nos inícios dos anos 2000 com a necessidade de diversificar portfólio. Nós nascemos da Unipac, que é o segmento de indústria de plástico dentro do Grupo Jato. E aí, nós procurando outros segmentos aí de maior agregação de valor, eu coloquei um timeline rapidamente para a gente saber o que é a Síntegra, e nós começamos a produzir produto médico, e foi essa veia que nós seguimos aí em 2004, com componentes plásticos para a indústria médica de ventilação mecânica. E aí, em 2006, nós montamos uma sala limpa, começamos a operar nessa sala limpa, esse conceito de ambiente para produtos estéreis. Em 2011, uma vez dominados os conceitos, nós procurando produto ainda, não tínhamos encontrado a nosso core, nós começamos a desenvolver uma bomba em conjunto com a Fundação Adib Jatene, uma bomba para circulação extracorpórea.
E em 2010, 2011, nós identificamos que nós conhecíamos de polímero, nós conhecíamos de plástico, havia uma necessidade para esse segmento no Brasil, porque não tinha ninguém que produzisse parafusos bioabsorvíveis. E foi aí que nós entramos na ortopedia. Nós fomos a primeira empresa a produzir bioabsorvíveis no Brasil, e daí em diante a gente sedimentou um caminho, começamos a produzir itens para joelho, esses primeiros de 2014, depois para ombro, e já em 2018, no segmento de ortopedia, nós fizemos uma parceria com uma empresa portuguesa. Essa empresa chama-se Bioceramed, e com isso a gente começou a entregar no Brasil, a fornecer a partir da Bioceramed, substitutos ósseos, e fomos incrementando o nosso portfólio. Em 2019, alguns outros produtos. Em 2020, nós inauguramos um laboratório de terapia celular, terapia avançada, aqui no Brasil. Em 2021, começamos a trabalhar com suturação de menisco. Em 22, a gente começou a trabalhar com um biovidro bactericida para cura de problemas ósseos e também enxertia óssea. Em 2023, nós tivemos aí a inauguração da nossa unidade lá em Portugal. São 2 empresas numa sede, a Hidromédico, que está mais voltada para a urologia, e a Bioceramed, aquela empresa que eu havia comentado em 2018. E em 24 a gente continuou o portfólio de menisco e tem uma série de produtos a serem lançados. Bom, rapidamente, só para conhecerem a Síntegra é uma empresa que tem hoje 100 funcionários, né? E o Alexandre foi muito, muito importante com o trabalho da Tubilin nesse processo aí, a partir de 2021, que a gente teve um crescimento bastante significativo. Nesse momento, em 2021, a gente identificou uma necessidade de crescimento da empresa, de adequação do padrão, e a gente, por uma característica do grupo, de buscar trabalhar na filosofia Lean, nós falamos, a gente precisa de um projeto. Nós fizemos a parceria com a Tubilin, e aí o Alexandre nos conduziu nessa jornada. Por onde começar essa trajetória para aumento da produtividade? E o caminho que o Alexandre nos falou, dentre uma série de necessidades que nós tínhamos, era um trabalho olhando com a metodologia A3. Então, nós fizemos, dentro da metodologia A3, todo o nosso projeto, e aí uma série de ferramentas que o Alexandre foi nos conduzindo. A primeira delas, o mapeamento de fluxo de valor. Então, nós fizemos um mapeamento e aí a gente identificou uma enxurrada de coisas que nós precisávamos trabalhar. Tá? Eu estruturei essa apresentação no modelinho A3, mas para ficar mais fácil, a gente foi seguindo passo a passo aí cada uma das caixinhas do A3, tá bem? Então, nós definimos um problema e nós tínhamos aí uma necessidade muito latente de crescimento. Tínhamos também um lead time que percebido aí muito grande e uma expansão de portfólio que era o nosso desejo, que até então nós ficamos aí por vários anos com portfólio em desenvolvimento. E diga-se de passagem, a empresa nos primeiros anos a gente só manteve as operações porque os acionistas do grupo viram que era um caminho desejado atuar na área de saúde, mas por vários anos a gente não tinha produto, não tinha faturamento, e nós, assim, literalmente só dávamos prejuízo dentro do grupo. Éramos o patinho feio. Bom, então, identificando a situação, nós vimos aí em 21 que a projeção para 22 nesse segmento de produtos aí, que foram as âncoras que nós escolhemos, nós tínhamos um potencial de crescimento muito grande, né, da ordem aí de 200% em uma linha, de mais de 60% em outra, e isso corroborou para que a gente desse andamento no projeto. Como eu falei, né, o mapeamento de fluxo de valor nos deu aí uma apresentação de situações críticas que impediam o nosso crescimento, tempo de processamento alto, lead time alto, alguns problemas de rota de abastecimento, tempo de inspeção, um layout difícil,
baixo desempenho de algumas máquinas, fases de processo que faziam com que a gente tivesse superprocessamento. Nós identificamos também que o nosso processo de comunicação no dia a dia não era eficiente, né? Então nós tínhamos quadro de gestão que não traduzia a nossa necessidade. Nós tínhamos um layout aí que foi pontuado na área de embalagem bastante complicado, que no caso nos gerava processos de hora extra constante. Nós tínhamos superprocessamento, colocávamos algumas informações, ou nesse caso aí, eram dotes aí de esterilidade de forma duplicada. Nós tínhamos um processo de liberação de qualidade também, que levava bastante tempo, gerava dependência de paradas aí de horas no nosso processo para a liberação de um lote. Esse caso em específico, depois nós tivemos uma grande evolução, mas essa é uma etapa de liberação de produto que nos causava grandes esperas. Como eu falei, era um layout bastante pobre e muito apertado, que gerava muito setup. E tudo isso fazia com que a gente tivesse problemas de ruptura de estoque, fazia com que nós tivéssemos demoras, muitas esperas no nosso processo. Ô, Jackson, você permite eu fazer um comentário especificamente nesse processo, né? Esse é um processo que é bem manual, né? E havia uma maneira de trabalho que a gente chama de produção em lote, né? Ou seja, cada um ia fazendo lotezinho e passando para frente. E isso dá uma eficiência boa individual, né? Como é o tradicional, mas não trazia uma eficiência do todo, né? Como você falou, faltava uma sequência lógica e um fluxo contínuo, né? Então, esse foi um problema bem... que é onde a gente conseguiu ganhos de produtividades interessantes aí, né, Jackson? Sim, nós tivemos, assim, gratas surpresas durante todo o processo, porque à medida que nós fizemos os treinamentos, que a gente vai falar mais para frente, nós tivemos as melhorias espraiadas que contaminaram de uma forma positiva as outras áreas, né? E de fato lá na frente a gente vai ver esse processo aí de produção dentro de um layout mais adequado lá na frente e seus respectivos ganhos. Nós tínhamos problemas de selagem, que a seladora tinha falhas durante o processo, tínhamos perda de produto, nós tínhamos problemas de registro nos envelopes. Um outro problema também identificado, nós tínhamos todo o processo de apontamento centralizado numa programadora de produção. Isso causava sobrecarga à pessoa, e não tinha tempo dos apontamentos haver uma análise crítica, e isso também gerava espera, porque aquele lote ele só poderia seguir uma vez que ele estivesse apontado, registrado no sistema, para que ele fosse consumido em outra ordem de produção. Isso também foi um case, uma parte do case bastante interessante. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem aí, né? Porque eu tenho bastante coisa para falar. Tá indo bem, tá indo super bem. Nós tínhamos também uma situação de abastecimento. Nós não tínhamos definido uma rota de abastecimento na fábrica, apesar da fábrica ser relativamente pequena, mas produzir dentro de uma área limpa, de uma sala limpa, tem as suas complexidades. Os materiais para adentrar a sala, eles precisam passar por todo um processo de higienização, de asepsia, e com isso, os insumos, parte deles que não são produzidos em sala, eles eram solicitados periodicamente e algumas ocasiões parava a produção por falta de insumo, tinha que chamar uma pessoa para abastecer, enfim, tinha uma complexidade aí no nosso processo.
Também nós temos um processo muito forte de rastreabilidade, para nós é muito marcante todo o processo de rastreabilidade, e nós tínhamos aí a nossa gravação a laser, e nós gravávamos em 2 etapas o mesmo produto, então passava por um processo, voltava, passava novamente por outro processo de gravação, isso gerava espera, isso gerava retrabalho, nós tínhamos aí um tempo total de gravação que ultrapassava 1 minuto, mas tínhamos um tempo muito maior por conta das esperas e geração de fase em cada lote. Bom, aí nós, diante de todos esses problemas que eu comentei com vocês, nós traçamos um objetivo específico para melhoria no nosso projeto. Então, nós traçamos 3 objetivos. O primeiro foi a definição dessa linha de produtos e olhando para o lead time, nós queríamos reduzir de 67 para 40 dias de lead time. As perdas, a gente, dentro do processo do tempo de processamento, nós estávamos trabalhando para reduzir as perdas da ordem de 30% nos processamentos. E aqui já tem uma degustação do que a gente conseguiu nesse período. Então, nós saímos aí de 67 e chegamos a 57. No meio do caminho, teve um aumento grande aí por questões estratégicas, e de compra de materiais no período que nós tivemos e de baixa venda em janeiro, mas depois nós conseguimos aí reduzir praticamente 10 dias de lead time dentro do nosso processo apenas nessa âncora bio. O tempo de processamento foi para nós uma grata surpresa, a gente superou a nossa meta, nós saímos de 40 horas, fomos para 20 horas aí praticamente, e depois, na continuidade de julho em diante, nós tivemos ainda outros ganhos. Sobre análise de causas, nós tivemos uma participação de um grupo multifuncional, apesar da empresa ser pequena, mas nós conseguimos envolver diversas pessoas da área de engenharia de processo, da própria manufatura, das áreas de qualidade, e com isso a gente foi identificando as maiores causas aí, ou as causas que traziam maior impacto no nosso processo. Então, nós tínhamos as produções empurradas em lotes. Uma coisa que o Alexandre ficou assim abismado quando ele chegou aqui foi o excesso de inspeção, né? Então, nós tínhamos inspeção de muitas fases, nós tínhamos muitos operadores que não tinham domínio do setup na área de usinagem. Nós tínhamos definição de um layout que não era muito adequado e um fluxo da mesma forma. E nós tínhamos alguns equipamentos que eram chave que tinham baixa eficiência. Então, em cima desses itens, nós fomos trabalhando e foi gerando uma série de kaizens no processo de melhoria aí para que a gente pudesse superar esses limites. Importante dizer que os investimentos foram praticamente zero, né? A gente fez pequenas alterações, pequenas mudanças, com investimentos praticamente zero, com recursos que nós tínhamos aqui, e foi dando resultados, que agora acho que é a parte mais importante da minha fala. Tá? Então, nós definimos uma série de kaizens, a gente elencou os kaizens. Do layout que o Alexandre tinha comentado aí, nós passamos aí para a foto do lado direito da tela, numa área que nós tínhamos disponível, né, um rearranjo do layout, e com esse processo de layout e com os produtos numa montagem em fluxo, a gente teve um ganho aí de mais de 100% de produtividade, né? Otimizamos o espaço, tivemos aí uma adequação dos postos de trabalho, e com isso tivemos esse ganho substancial.
Também na área de embalagem final, nós tínhamos um espaço muito limitado, uma área muito limitada, eh, e essa aqui foi o maior ganho que nós tivemos, da ordem de 300% de produtividade, com apenas, algumas pequenas alterações, balanceamento das atividades, e era um ponto que para nós causava, bastante hora extra no final do mês, porque esse fluxo era bem complicado, o processo de embalagem de produtos estéreis. Ô Jackson, você permite Fique à vontade, Alexandre. pequena observação, né? E esse é um exemplo clássico, né? Onde como é que as pessoas trabalhavam, né? Elas faziam uma etapa, acumulava, depois ia fazer outra, acumulava. Então, eficientemente, elas eram eficientes individualmente falando, mas do ponto de vista sistêmico, você perdia muito tempo, porque o material ficava, não saía material, né? Então, o que foi feito aí, principalmente nesse caso, é fazer uma, mover uma. Fazer uma, mover uma, né? Tão simples quanto, mas foi bem complexo, a gente até conseguir convencer as operadoras, né, que esse era o caminho. A gente fez várias dinâmicas com eles, né, Jackson? Uma dinâmica bem simplesinha, assim, de fazer avião, depois fizemos uma dinâmica de assinatura, e aí elas se convenceram. Hoje a gente até brinca, né, de falar com elas assim, não, vamos voltar ao que era antes. Eles, Ah, não, ninguém não, não, aceita. ninguém aceita. Faziam hora extra, né, Jackson? Então, Nossa, hora extra era crítico aqui para nós. isso para mim é o coração do Lean. O coração do Lean é fluxo, né? Então, sempre, né, pensar, esses dois layouts foram para nós muito impactantes, porque havia uma certa não resistência, mas uma crença de que não, fazendo do jeito que eu faço é melhor, né? E a gente foi É, quebrando isso com o vencimento, né, Jackson? Foi muito, muito bacana. eu acho que o maior trabalho foi justamente esse, né, a gente convencer as pessoas, e hoje a gente vive em uma outra situação. Se no caso alguma coisa, um produto novo não entra no padrão, são as primeiras pessoas a defenderem, o processo, né. Sim. Então eu acho que quando entendem e percebem o ganho, a gente até brincou no começo, né, as pessoas começaram a trabalhar de uma forma que não era adequada, e depois, ao aprender o processo, elas são as maiores defensoras. E a questão do trabalhar em hora extra nos custava, em vários aspectos, mas talvez o mais importante é que as pessoas deixavam e perdiam, uma parte de convivência familiar, né. E depois o Alexandre comentando que um dos objetivos dele, da Tubilin, é que, além de toda a melhoria no processo, que as pessoas também sejam felizes no ambiente de trabalho. Então, eu acho que, a Tubilin, com esse projeto, ele entregou, né, um dos seus valores, que é a melhoria do processo, e também trazer essa oportunidade para que as pessoas tenham o seu momento de felicidade com o que elas têm prazer de fazer, com estar com sua família, ou de forma, enfim, a usar o seu tempo além do trabalho. Bom, a questão dos quadros de gestão à vista, foi determinante para nós, porque os quadros, eles não davam para nós uma visão, tão boa quanto era necessário, e a partir da implantação do programa, do projeto Lean, nós começamos a usar os GDs, a gestão diária nos quadros, como um modelo para nós. E isso foi também uma mudança muito importante, de monitorar os problemas, definir os responsáveis, criar planos de ação, implantar os planos de ação de uma forma prioritária, para que a gente conseguisse manter o fluxo, e também para a disseminação da informação de uma forma direta, né. Traz engajamento das pessoas, trouxe também, uma satisfação no processo, porque a pessoa vê que o trabalho que ela está fazendo é muito importante para o todo. Eh, Também aquela questão dos apontamentos, que era centralizado numa colaboradora do PCP,
nós fizemos treinamento para que todos os colaboradores das áreas pudessem apontar, né? Então, dentro da plataforma, né? Dentro do nosso MRP, e aí nós elencamos isso, e eu acho que o ponto mais importante aí foi uma redução imediata das esperas. Por quê? Nós trabalhávamos com a fábrica em 16 horas, a área de administrativa só 8 horas, e muitos produtos aí não conseguiam seguir o fluxo porque tinha que esperar o apontamento no dia seguinte. Então, era uma espera muito significativa, que deu aí essa eliminação, esses processos de apontamento, fez com que a gente ganhasse uma dinâmica na operação. Com isso, nós tivemos evoluções. Hoje, a gente faz um processo de apontamento totalmente diferente, nós implantamos uma outra sistemática, justamente pelos ganhos que nós tivemos apenas nesse primeiro tempo, nesse primeiro período, né? Também nós implantamos, aqui é um exemplo de um supermercado, né, de matéria-prima, mas nós tivemos a implantação de alguns supermercados em pontos que eram necessários, com muito critério aí, né? E essa implementação desse supermercado colocou, né, a nossa situação de ruptura zero. A partir de julho de 22, nós não tivemos mais ruptura de estoque, né? Ruptura de materiais, e aí fez com que a gente tivesse uma continuidade do processo. E sem falar de redução dos períodos de abastecimento na área de usinagem. Também nós redimensionamos o nosso PA, né? Através de análise de WMS, nós buscamos aí uma análise de tudo que nós tínhamos de forecast, também de histórico, e fizemos um trabalho em conjunto com também a Tubilin, né, um outro consultor, que, diga-se de passagem, o Walter, ele é muito bom nessa área, e ele nos orientou para que a gente pudesse reduzir os estoques e atender 100%. Também nós fizemos um trabalho de rearranjo do nosso quadro, e nós reduzimos aí o tempo de faturamento de 48 horas, nós reduzimos para 15 horas, e hoje nós temos faturamento em período inferior a 4 horas, né? Então, Incrível. com isso a gente melhorou o atendimento, reduziu os estoques e também trabalhou a questão da responsabilidade em cada fase. Hoje, eu digo assim, todo mundo na empresa é preocupado com estoque, todo mundo na empresa é preocupado com o tempo de atendimento ao cliente, e a gente conseguiu, com esse trabalho de Kaizen, além do redimensionamento, também uma integração de toda a cadeia aí para atendimento. Alexandre, você ia complementar? Não, só falando que esse processo. A gente vai responder as perguntas mais para o final, né, Jacques? Deixa o finalzinho, Sim, para você Sim, sim, terminar, porque tem sim. muita coisa Eu boa ia por só, vir ainda. não querendo interromper, mas já interrompendo, Jackson, se a gente puder, se a gente puder concluir a apresentação 11h20, a gente deixa uns 10 minutos aí para a gente ver perguntas, fazer perguntas, que tem bastante coisa interessante aí para a gente conversar. perfeito. Legal. Bom, eu tinha comentado também com a rota de abastecimento que nós não tínhamos, e uma coisa assim relativamente simples, né? Nós tínhamos aquela situação de a todo momento faltava um material e pedíamos o material para a área de estoques, né? E aí nós definimos uma rota, e com essa rota nós conseguimos reduzir aí, ganhar praticamente 3 horas durante o dia, né? Porque era uma coisa programada, né, apenas em alguns horários pontuais de abastecimento. Também, como eu tinha falado, a criação de alguns supermercados em pontos onde eram extremamente importantes, e, além de tudo, nós tínhamos alguns processos que eram realizados fora das dependências da empresa. Então, isso gerava para nós ruptura de estoque. Então, com esses supermercados, estabilizou a produção, a gente definiu lotes mínimos e os processos de controle de acionamento.
Também nós conseguimos, dentro da nossa estrutura, criar algumas ordens de produção com mais de uma etapa. Então, tivemos a unificação de ordens de produção, criando algumas operações para evitar aquele pega-larga do produto, para que tivesse mais fases subsequentes e que a gente não tivesse perda de tempo aí em processamento de documentação ou de cadastro no sistema das informações do lote. Aqui foi uma coisa muito simples, mas trouxe bastante resultado também. Essa informação em duplicidade de um item que faz a apresentação, demonstra aí que o produto passou por um processo de esterilização por óxido de etileno e tinha duplicidade dessa etiqueta, então tivemos economia de etiqueta, ganho de tempo também. Nós tivemos também todo um processo de limpeza que foi alterado, então nós tivemos ganho de disponibilidade unificando as ordens de produção. Então, tínhamos um processo de liberação e depois um outro processo de liberação em 2 fases diferentes, unificamos isso, a inspeção do processo de lavagem e solda. Esse caso bastante interessante de um processo também de liberação de qualidade, onde nós fazíamos num laboratório externo, aqui dentro do nosso site, uma empresa irmã, na verdade, e com isso nós reavaliamos o processo de elaboração desse teste, treinamos a nossa equipe, antes era feito por um funcionário do grupo, um laboratório específico, e hoje nós temos o laboratório internamente. Então, com isso, nós reduzimos aí o tempo de espera para a realização desse teste que liberava o lote. Também o processo de gravação, nós juntamos etapas do processo de gravação, nós saímos aí de 50 peças por hora, fomos para quase mais de 80 peças por hora no processo de gravação. Nós tivemos também um outro processo que era de selagem e uma forma muito simples, nós tínhamos vários berços de selagem que ficavam em armários separados, nós trouxemos esses berços de selagem para perto da máquina e aí com isso nós tínhamos aí essa redução de tempo de setup e aí também algumas melhorias dentro dos processos de selagem, nos berços de selagem. Além disso que eu falei, nós tivemos melhorias que foram aplicadas fora do nosso escopo. Nós tivemos o fluxo contínuo em um outro produto que não estava no escopo, mas como as pessoas aprenderam a realizar processo em fluxo, teve uma ideia aqui da própria equipe, olha, vamos colocar esse produto em fluxo também, e com isso deu ganho de acima de 60%. Também um outro produto que foi colocado em fluxo contínuo a montagem, mais de 100% de ganho de produtividade. Esse é o mesmo. O processo de embalagem aqui, que também não estava no escopo, a gente fez uma alteração do processo, tivemos um aumento significativo de produtividade e fluxo aí, no caso, estabilidade do fluxo. Então, aqui o antes e o depois das bancadas. Tivemos o desenvolvimento do dojo, que é a área do treinamento, estava totalmente fora do escopo, mas havia uma necessidade crescente desses produtos, então nós estruturamos um dojo, fizemos todo um TWI, toda a documentação de processo padronizado para colocar no dojo. Também estava fora do escopo, mas nós colocamos um trabalho na área de SMED, na usinagem, e com isso a gente teve a definição aí de várias ações, e essas ações trouxeram ganhos de mais de 30% de redução no tempo de setup. Como nós tivemos aí o aprendizado em processo A3, começava a aparecer um problema, vamos fazer um fluxo, vamos mapear, vamos fazer um A3 desse processo. Nós tivemos treinamento de Lean, que
anteriormente tinha sido feito pelo Alexandre e a própria equipe conseguiu absorver os conceitos e fomos aí treinando as pessoas, né? Eh, Treinamento de apontamento para que as pessoas também pudessem realizar aí os apontamentos de uma forma autônoma, não dependendo do PCP. Aí nós tínhamos aí um plano de implementação, né? Esse plano de implementação foi seguido, tem coisas que nós fizemos 100%, tem coisas que tiveram atraso, mas num projeto assim, utilizando o A3, é muito importante esse processo de acompanhamento, de monitoramento, tá? Nós tínhamos reuniões semanais comigo, reuniões individuais com cada responsável por Kaizen. Nós tivemos uma série de indicadores para acompanhar o andamento, follow-up mensal com a minha diretoria para acompanhamento do cronograma, né? E o acompanhamento era feito de uma forma muito simples, os projetos que estavam finalizados, os projetos que estavam em fases diferentes aí de conclusão, para manter aí um fluxo, um andamento dos projetos. Aí alguns ganhos que nós tivemos também aí, aumento de mais de quase 200% de produtividade, um aumento muito grande de itens, que foi, nós pegamos uma época de muito aumento de part numbers e de produtos na fábrica. As horas extras, que é um case interessante, a partir de julho isso estabilizou, nós tínhamos esse efeito chicote aí de horas extras e a partir de julho a gente estabilizou. E o mais importante, com o aumento de volume que nós tínhamos de produto, como eu estava falando anteriormente, nós tínhamos uma expectativa de contratação só na área de sala limpa, sem contar as outras áreas, de 11 pessoas, né? Nós íamos sair de 18 pessoas, íamos para 29, nós não contratamos ninguém, foi um custo evitado, absorvemos 100%, absorvemos 100% dessa demanda e reduzimos as horas extras, tá? E aqui, para finalizar, é o nosso roadmap, é onde a gente pretende chegar, né? Nós passamos pelo ciclo 1, que foi essa transformação num piloto, depois nós fizemos uma expansão do projeto, envolvendo mais pessoas, envolvendo outros produtos, e nós estamos na fase 3, que é uma conexão mais próxima com a estratégia, com o trabalho de Roshin, com o trabalho de desenvolvimento da liderança na mentalidade Lean. Pessoal, eu peço desculpas aí, eu fui muito rápido, passando, tem muita coisa Excelente, interessante, mas agora excelente. eu Vamos, fico disponível aí às perguntas. Deixa eu é, interromper aqui o Ok, ô, compartilhamento. Serafim, Jackson. você lê as perguntas ou quer que a Sim, gente... sim, 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 leio sim, leio sim. Pode ficar tranquilo. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, né? Trabalho muito bacana, Muito né? obrigado. Deixa eu começar pelas considerações aqui. O Roberto Nogueira, né? Ele colocou aqui boa complementação do case, né? E ele comenta, inclusive, que ninguém depois quer voltar, né? Ninguém quer voltar para o antigo depois que fica bacana, né? Então, É qual que é verdade. qual o operador, ou qual a pessoa que está numa área que ficou bacana, utilizada, né? Organizada, quer voltar para uma área bagunçada, né? Ah, muito legal. Aí tem uma pergunta do Aloysio aqui, levada, né? Quanto tempo demorou para estabilizar a operação, né? E poder enxergar as mudanças, né? Quanto tempo foi essa demora? Olha, estabilizar a operação é um desafio de todo dia. Cada dia você vê uma coisa que precisa ser melhorada, né? Mas as melhorias, assim, a partir de um processo de entendimento da filosofia, um entendimento do projeto, eu acredito que demorou em torno de 3 a 4 meses. Porque nós fizemos, num primeiro momento, uma sensibilização, aí depois a gente fez os mapeamentos, aí depois saiu os processos de melhoria e com o envolvimento e o convencimento das pessoas, né? Então, assim, não foi definido, ó, tem que fazer isso, vamos fazer aquilo e seguir dessa forma. As pessoas identificaram os problemas, ficaram convencidas e começaram a lutar
né? Um trabalho mesmo de entrega da melhoria. Então, por isso, depois de uns 3 meses, a gente começou a surtir o efeito. Mas a motivação foi muito grande desde o começo. A partir do entendimento, né, do objetivo, a motivação, então talvez o primeiro resultado, a motivação das pessoas surgiu aí nos primeiros momentos. Muito bom. Ô, Jacques, você permite eu falar uma coisa aqui? Eu vou, Fica à vou falar uma vontade, coisa. Alexandre, Nem com tudo são certeza. flores, né? Quando a gente começou, teve até um rapaz que trabalha conosco, que é o Lucas, ele Uhum. tentou fazer fluxo na área, né? Só que assim, ele foi assim, gente, vamos juntar aqui e tal. E aí as pessoas, assim, não, isso está só me atrapalhando. E aí que entrou esse convencimento, né? Que eu acho que foi, para mim, uma das coisas mais importantes, né? Trazer todo mundo numa sala, né? Explicar, e aí é mérito do Jackson, né? Que sempre foi uma pessoa de envolver os demais, né, Jackson? Isso, para mim, é marcante, assim como a Luísa aí também, né, Luísa? A gente fez uma dinâmica lá na Faber, né? Isso transforma as pessoas, né? Acho que esse é o ponto principal que eu queria só alertar. Muito bom. É. A Ellen Mascarenhas, ela coloca aqui, né? Diversas melhorias foram realizadas para alcançar objetivos definidos, né, no planejamento. Aí a pergunta dela é: como é que foi a priorização dessas ações? Todas essas ações que surgiram. Como foi a priorização? Olha, primeira coisa que nós fizemos para priorizar nós escolhemos uma linha de produto. Primeira coisa. E era um produto que tinha demanda, né? Uma demanda boa, e nós tínhamos também uma grande projeção disso. Depois o Alexandre nos ensinou uma técnica de priorização, que você tem um resultado bom com um esforço que não é tão grande. Então tem umas matrizinhas de priorização que o Alexandre ele domina muito bem isso. Mas a primeira coisa assim foi a escolha de um projeto, né? E o que dava para fazer assim de uma forma rápida, com baixo investimento. Em resumo, foi essa priorização que nós tivemos. Muito bom, muito bom. O Rafael, né, o Rafael Façanho, ele parabeniza você aqui pelo case, né? Ele coloca aqui que as explicações foram bastante claras, né? E coloca aqui que o Alexandre, quando está presente também, sempre agrega muito, né? Ah, Aí o Alexandre agradeceu. Depois o Rafael Façanha, ele coloca uma pergunta aqui, que é: como foi o processo de comunicação com o time da operação sobre todas essas mudanças que vocês fizeram na Síntegra, né? Vocês já possuem um sistema de auditoria dos padrões criados em todas essas transformações? Então, são duas perguntas, né? Tá certo. Bom, uma ótima pergunta. Eu acho que um grande desafio é a comunicação, né? Um desafio do mundo é a comunicação. Bom, a Síntegra é uma empresa muito pequena, né? E isso facilita sobremaneira o processo de comunicação. E também nós temos aqui, apesar de ser uma empresa nova e ser uma empresa muito pequena, nós temos funcionários de longa data na empresa. Então, são pessoas que vestem de fato a camisa, que gostam de trabalhar na empresa, que se realizam aqui. Mas o convencimento não é tão fácil, né? Porque para você fazer um projeto como esse, você traz mudanças, e a mudança sempre traz desconforto. Mas o grande ponto aí da comunicação foi trazer os dados mais reais possíveis e trazer também assim a colaboração das pessoas. Não dá para ser uma comunicação top-down, de cima para baixo, né? Tem que ser uma troca, uma conversa, as pessoas perceberem as necessidades, uma questão da hora extra, como o Alexandre falou, isso estava causando problemas dentro da nossa estrutura de família, de compromisso. Então, era um problema. Mas, em alguns momentos, a pessoa fala: isso não está dando certo, está atrapalhando. Mas a gente levava para as pessoas: vamos tentar, se não der certo, a gente volta.
Então, a gente buscava o convencimento experimentando. A Síntegra é uma empresa muito, muito, muito regulada, né? A gente faz produto que vai dentro do corpo das pessoas. E nós tivemos um grande desafio de qualquer mudança, porque além do desafio da mudança na operação, nós tínhamos a questão do impacto da mudança regulatório. Que problema poderia trazer para as questões regulatórias? Então, sempre havia uma análise. E nós fomos, assim, muito cautelosos nas mudanças, sempre registrando os processos, registrando os modelos. Mas a pergunta é: se nós temos uma auditoria, ainda hoje nós não temos um processo de auditoria. E é uma boa dica aí para que a gente possa estabilizar os nossos processos, né? Acho que vai trazer um ganho. Mas a nossa auditoria hoje é no dia a dia, né? Eu tenho alguns trabalhos de Gemba, uma visita periódica no Gemba, isso faz toda a diferença. Mesmo que você não tenha uma estrutura de auditorias, a presença do líder, do gestor no Gemba é de suma importância, de suma importância. Então isso faz toda a diferença. O trabalho também dos GDs tem um impacto muito grande, porque a comunicação ela não é algo que é feito uma vez, né? A comunicação é sempre. Sempre tem que comunicar, sempre tem que alinhar os pontos, né? Então, o processo de comunicação é algo assim, não faremos uma vez só, é todo o tempo, a gente tem que sempre estar comunicando. Não sei se eu respondi a pergunta aí, Alexandre, se você puder complementar. Eu acho que sim, na verdade, nós estamos construindo agora, né, Jackson, no terceiro ano, um sistema de gestão, né, onde nós estamos compondo ali com algumas ferramentas, né, mentalidade, e aí vai ter as auditorias, mas realmente é o que você falou, eu sempre falo, a responsabilidade não é vir uma pessoa de fora fazer auditoria, o próprio gestor é que tem que ter essa capacidade de checar se o processo está sendo feito, né, de dar o suporte, então isso é uma mudança, né, mental. A auditoria a gente faz todo dia, não tem essa. 5S, né? Às vezes o pessoal fala, 5S tem uma auditoria, acho que o cara vem fazer auditoria. Se o gestor não vê isso todo dia, né, não adianta ter uma auditoria, né? Mas estamos caminhando para ter, mas a responsabilidade é do gestor mesmo, da área, né? Muito bom. Muito Pena que bom. o tempo acabou, né? Na Parece. verdade, nós estamos com o tempo estourado aqui. Eu não sei se a gente vai ser raptado lá para outra sala central, Acho que mas enquanto sim. isso não acontece, deixa eu ver se a gente consegue, né? Deixa eu ver. Uma outra pergunta aqui também. O Aloysio perguntou aqui, né? Como foi dimensionado o time para esses projetos Kaizens, né? A pergunta do dimensionamento do time. Gente, foi o seguinte, Aloysio, muito boa pergunta. Eu vou falar para você o que de fato aconteceu. A gente estava voltando uma pandemia, eu tinha contratado um estagiário para a área de cronoanálise e eu tinha um funcionário que tinha ficado afastado na pandemia por questões de saúde. Eu juntei os dois e falei, ó, vamos montar um grupo de melhoria. E foi com esses dois que nós começamos a organizar. E o mais importante é, no caso, quem está na área comprar os kaizens. Quem está sofrendo, sentindo problema, ser um entusiasta do Kaizen. Os Kaizen só vão acontecer se a pessoa que está lá na área com problema aceitar e falar, não vou fazer funcionar esse negócio. Então, o dimensionamento dessas duas pessoas foi assim, mais para organizar as coisas, para preparar os ambientes, preparar as reuniões, comprar algum material, dar treinamento, mas a mobilização é direto das pessoas que estão sofrendo com o problema. E o Jackson não falou, mas ele teve que, em alguns momentos, Aloysio, sacrificar a operação, no sentido assim, pessoal, tem reunião de Kaizen, vai parar a produção. Ah, mas eu não posso parar a produção. Não, nós vamos parar porque a gente vai ganhar 3 horas a mais, só de fazer essa reunião, né, Jackson? Isso foi Isso. um mérito aí que eu queria deixar aqui como um agradecimento final assim, para o Jackson, que realmente não é todo gestor que consegue fazer isso. Porque temos que entregar a produção. Mas só que tem momentos que a fábrica dele, por exemplo, tem baixa, entendeu? Ao longo do mês ou do ano. Então a gente aproveitou essas baixas, era assim: vai ter uma queda, o pessoal vai sair de férias, voltar, não tem produção. Legal, então vamos, né, fazer com que aconteça esses treinamentos durante esse período. Foi todo um planejamento para isso acontecer, né? Mas não foi fácil, não. Não foi É que fácil. o Jackson é bom nisso.
Ó, turma, só para não cortar vocês no meio assim de alguma coisa, estamos aí com 50 segundos para nos teletransportarmos para a plenária, tá? Então, Jackson, 40 segundos é teu, cara. Termina aí o insight, manda bala. Bom, o que eu acho assim, para um projeto como esse, primeira coisa, vontade, né? Segunda coisa, comunicação, né? E envolvimento. Eu acho que um projeto como esse, a gente hoje ainda temos estamos em um novo ciclo e a gente tem que ser entusiasta, né? Entusiasta que sabe que a gente tem um lugar melhor, sempre é possível melhorar. Eu acho que é a grande mote aí. Muito legal. Eu tô copiando todas as perguntas que, infelizmente, não vai dar para ser respondidas, né, pelo nosso tempo.